Estamos de volta. Começando mais uma live. Tá indo os avisos, gente. Vamos lá esperar mais um minutinho. Saudade disso aqui. Tem tanta ferramenta nova. Boa noite. Olha, tem um monte de ferramenta nova aqui, viu? Achei muito legal. Dá pra fazer um monte de coisa. Esperar o povo entrar. Tamo enferrujado, hein? Você vai gostar, viu? Ai, que beleza. Agora dá pra ver os seguidores aqui, ó. Coisa boa. Achei muito legal. Tem várias perguntinhas. Quem quer fazer? Oi, Ana Paula. Oi, Gra. Boa noite. Tá ficando ferrujado isso aqui, hein? Tem que dar uma lubrificada, porque, ó. Olá, boa noite. Vamos começar aqui, né? Esperar mais um tempinho pro povo entrar. Até acostumar a curar de novo. Vamos lá. Faz uns anos, né, que a gente não faz live. Nem sei porque nós paramos. Que belezinha. Oi, ô. Olha quem entrou aqui. Bem-vinda, dona Bárbara. Deixa eu falar os bem-vindos, né? Bem-vindo, dona Camila. Vamos lá. Dá mais uns 2 minutinhos. E agora a gente vive num mundo de muita ansiedade. E aí a gente começa a falar sem parar. Ô Bastião, você entrou com o negócio da K, velho? Que vergonha, mano. Você tá bem? Pode entrar com o seu, velho. Bom também, bom também. Saudade, hein? Bom, o povo tá entrando, né? E a gente tá retomando, né? O que aconteceu? Nesse período, nós ficamos bem focados em outras coisas e todo mundo pedindo de volta as lives. E, poxa, era um lugar aqui que a gente conseguia trocar bastante ideia, né? E conseguia falar diretamente com todo mundo, seja pelos cortes, seja pelas lives mesmo, né? E o pessoal ficou assim, poxa, Fábio, né? Podia voltar, né? E eu, por que eu parei? Né? Naquele período que a gente começou a fazer as lives, né? A gente teve um retorno bem interessante.
Então nós estamos retomando. Ó, Natália. E aí, Nath? Bem-vinda. Então a gente está retomando, né? Existe uma temática que a gente programou, então vão ser esse mês 4 lives, né? Dessas 4 lives aqui a gente vai abordar alguns temas, né? Hoje principais desafios do laboratório. Nós vamos falar sobre análise pronta, como diminuir os custos, tempo de análise versus produtividade, para você identificar o gargalo do seu método, né? O gargalo da sua rotina. E se você sabe o custo da sua análise. São 4 pontos que parecem óbvios, né? Mas o que acontece? Hoje nos laboratórios, o bicho está pegando. Ninguém está tendo tempo mais de olhar para esses pontos, né? Como o pessoal não está tendo tempo de olhar para esses pontos, a gente começou a olhar para eles de uma forma mais assertiva, digamos assim, tá? Então, o que acontece? Esse mês a gente vai ter essas 4 lives comigo, que é terça-feira, né? Eu vou começar a ter toda terça, para a gente manter uma rotininha aqui, criar uma expectativa de horário, né? Como a gente tinha no passado. E a Tati vai pegar toda a quinta, tá? Que aí ela vai começar a falar da parte que todo mundo precisa e todo mundo esquece que precisa. Que é a parte de testes de proficiência, dica para escolher a proficiência, WFA e proficiência, já vou falar do WFA, e resultados insatisfatórios no proficiência. Porque, gente, a análise química hoje, ela tá... Eu vou falar bagunçada, porque não é a palavra. Mas se você pedir... Hoje mesmo, né, a gente visitou um cliente e a moça falou, olha, a gente terceiriza as análises aqui, e aí eu mando a mesma amostra para 4 laboratórios, né? E aí eu tenho 4 resultados diferentes. Né? Qual que tá certo? E aí, a preocupação hoje é que os resultados eles não estão próximos. Não é um diferente assim, ó, deu 5%, 10% do outro. É um diferente do tipo, deu mais que o dobro num e deu menos da metade no outro, né? Então, isso demonstra pra gente que tem alguns pontos aí que precisam ser revistos, né? Principalmente essa parte de proficiência. Por isso vocês vão ver que esse mês a Tati vai arrebentar aqui de falar de proficiência, né? Justamente para a gente organizar e saber se seu resultado está certo, está exato, né? Que é a grande dúvida do pessoal, né? E tanto de quem interpreta o dado, tá? Quanto de quem monta o dado, que se propõe a fazer, experimentalmente obter o dado. Tá? Para quem não conhece a gente ou está entrando pela primeira vez, né? Então, a TZF, a nossa empresa, ela trabalha há 12 anos com consultoria de métodos analíticos, tá? E nesses 12 anos, a gente conseguiu formalizar uma metodologia, tá? Porque o que acontece? Hoje, vocês têm muito conteúdo na internet falando de equipamento, que é importante, certo? Falando de tecnologias novas, a parte química, ela avançou um monte em termos de tecnologia, tá? Hoje vocês têm muito conteúdo de equipamento. Só que ficou para trás o conteúdo do método, do procedimento, da análise química em si. O pessoal acabou deixando de lado, né? Ofuscou um pouco. Então, quem traz a tecnologia presume que você já tem uma construção de conhecimento em cima da análise química. E essa construção de conhecimento ela ficou muito dissipada. Por isso que a gente formalizou o WFA, a gente chama de Workflow Analítico nesses 12 anos. Tá? Então, a gente sempre vai dar um foco em 3 coisas para o seu método trabalhar. O primeiro é preparo de amostra. O segundo é o equipamento. E o terceiro é análise crítica de resultado. E, gente, não tem segredo. Tá? Eu sempre brinco nas minhas capacitações, né? E outro ponto importante, nós chamamos de CAP e nós começamos com esse termo no mercado. Por quê? Porque a capacitação ela leva conhecimento para você aplicar, né?
Um treinamento leva o conhecimento para você replicar, né? Muitas vezes, e também replicar algumas coisas que precisa sempre dar uma limpada, digamos assim, né? Os treinamentos, dependendo com o foco que ele for, né? Ele vai contar só uma parte da história, não vai contar a parte completa. Então a gente chama de CAP por isso. E aí, gente, não tem segredo, né? Se a amostra é preparada, como é que é? A half mouth, tinha um amigo meu, né? O Bastião conhece, o Bira, ele fala a quarter of mouth, né? Que é pior que minha boca. Se ela tá preparada dessa forma, e às vezes você não percebe, tá? Porque falta alguns pontos ali, né? Para construção da habilidade na análise química, né? Então, se o preparo da amostra não tá legal, o seu equipamento vai analisar aquilo que não tá legal. E aí você quer que o resultado dê legal. E aí, 2 não legal. Não vai dar um legal, né? No negativo fica positivo? Não, aqui não se aplica, né? Então, se qualquer um desses 3 pontos não tiver balanceado, não estiver com o olhar correto, a gente vai ter problema, né? Aí, por exemplo, isso acarreta outras coisas. Então, o preparo de amostra mal observado, né? De repente pode prejudicar o teu equipamento. Aí você vai fazer o certo, que é pôr a culpa no que é mais caro. Era aí, reconectando, minha internet voltou. Aí você tá certo, você vai pôr a culpa no que é mais caro, tá? Que é o equipamento de fato. Só que aí, de repente, você, de novo, às vezes sem a percepção, hoje tá sem a percepção, né? Sem essa percepção, de repente houve uma falha, né? O jeito que a amostra entrou, danificou o equipamento de um jeito que gera um custo. Aí é uma bola de neve, né? Porque se gera um custo, e aí o resultado não tá do jeito que você queria, e nem do jeito que é mesmo, pra ser, né? Aí você vai acumulando algumas coisas que acaba complicando muito o processo de análise, tá? Muito. Então, hoje no laboratório a gente tem muitos desafios e cada desafio, né, aqui a gente encara como uma oportunidade, tá? Como uma oportunidade. O que eu queria frisar bastante é que 95% dos clientes que eu vou, e aí o 95% eu tô tirando 5%, né? Nós temos sempre um ponto de vista no preparo de amostra. O ponto é o preparo de amostra. Porque, às vezes você aprende, um método cromatográfico, por exemplo, às vezes você aprende ali, detona, né? Você faz curso de manutenção, você faz curso de aplicação, só que você não faz curso de desenvolvimento. E aí, o que acontece? Toda essa parte para você desenvolver do zero, pegar uma amostra, né? E criar um fluxo, né? A gente não tem isso formalizado, né? A gente tem o conhecimento artesanal. Cada um fala, né? Olha, eu ouvi falar, eu fazia assim, né? Na faculdade eu recebi essa orientação, aí às vezes era um tipo de amostra que você nem trabalha hoje, é totalmente diferente, né? Então, esse processo do preparo, gente, 95% dos casos, quando eu vejo o contexto do método, né, o ponto está no preparo de amostra. Raramente eu chego e falo, gente, olha aqui. E aí o preparo de amostra envolve muitas coisas, né? Tanto a abordagem, né, às vezes solubilidade, às vezes extração, enfim, tanto a abordagem inicial, né, quanto a qualidade dos reagentes, certo? Né? Então, por exemplo, você vai para as técnicas, todas as técnicas, tá, gente? Mas as tecnologias evoluindo, os LQ vão lá para baixo. Aí, você quer que o LQ vá para baixo, né? Paga uma puta de uma grana para ter aquele LQ lindo, maravilhoso, aquela tecnologia filezinha que saiu XPTO Plus, o último do momento, e aí nós vamos usar um reagente que não vai. Né? Um reagente que foi preparado para ser usado de outra forma, né? Ele foi
né? Que às vezes pode até aplicar para você, na sua realidade. Via de regra, pela experiência, a gente tem problema, né? Inclusive em análises físico-químicas, por exemplo, aqui que a gente fala muito de instrumental, né? Então, cromatografia, espectrometria de massas, aí eu brinco que eles entregam, não tem jeito, né? Mas físico-química demora um pouquinho pra gente achar, né? Tem aqui uma amigona, é cliente, mas é amigona que tá aqui, né? Que ela testa na prática essas coisas. De repente acontece um negócio com ela, fala, acho que foi a gente, né? Porque tem esse ponto. Então, assim, isso é muito... Então, 95% a gente tem problema em preparo de amostra ou em preparo de solução. Hoje a gente está enxergando muito isso. Que são procedimentos e processos relativamente fáceis de se trabalhar, né? Então, às vezes, uma mistura, às vezes um preparo de um aditivo ou de um reagente químico que deu suporte para sua reação no preparo de amostra, né? Às vezes o reagente mesmo, a solução que vai no equipamento, né? E aí, quando você olha o cenário e vê o resultado, qual que é, assim, naturalmente, o reflexo? Fazer tudo de novo. Quando o resultado dá fora, você faz tudo de novo. Aí você faz tudo de novo com as mesmas coisas e do mesmo jeito. Quando a gente faz tudo igual, sempre, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Se o resultado tá ruim, ele vai continuar ruim. Tá? Então, a ideia da gente entrar aqui fazer essas lives, né, é justamente orientar, dar um norte, né? Qualitate na área, vamos lá, tivemos esse desafio no FQ. Hoje, tá fresco? Ah lá, hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio, gente, tem de R$2 e tem de R$800. Aí você fala, não, mas olha, meu laboratório é focado em custo. Legal, então eu vou comprar o de 2. Tá, mas aí, de repente, o de 2, e você concorda comigo, que não vai ter o mesmo processo de purificação, pelletização, solubilização, frasco, tampa. Não vai ter o mesmo processo que o de 800, né? Não vai. Vocês concordam comigo nisso, né? Qualidade da água, se for em solução e tal. Esse é um ponto muito, muito, muito importante, né? Então, a gente, dentro do WFA, né, a gente cria alguns... a gente pode criar um triângulo dentro desses desafios, né? O primeiro dele é o procedimento, tá? A ponta é o procedimento, o processo em si, né? Hoje, cada vez mais os procedimentos que a gente enxerga, né, eles estão sintetizados, certo? E aí o que acontece? Se nós que trabalhamos com análise química a vida toda, gente, a gente é artesão, tá? Eu brinco que é artesão, porque é o legado. A informação que você obtém não tá escrito. Né? Infelizmente, devia estar bem detalhado, mas tem coisa que o achismo do óbvio, né? Então, é óbvio que quem lê isso aqui vai entender tal coisa. E, assim, pela experiência nossa nesses 12 anos, é óbvio que não. Tá? Então, a gente tem isso muito forte, né? Essa transferência de conhecimento. Só que nessa transferência se perde muita informação que não vai estar no procedimento. Então, o primeiro desafio, quando a gente fala de desafios no laboratório, para mim é essa parte do procedimento de ensaio mesmo. A saída. Dentro dele, a descrição, né, da parte do método, ela tem que ser o máximo detalhada possível? Tem. Né? Mas quando eu falo de bom senso e detalhamento, cada um tem um. Né? Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, e a gente tem condições de fixar essa informação.
e mudar a forma dessa informação, tá? E mudar a forma dessa informação. O procedimento de ensaio, o seu sistema de qualidade pede. Então, você vai ter que ter ele escrito, né? Que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Só que hoje tem outras possibilidades, né? Então, a gente está aqui fazendo uma live com vídeo, não estamos? Pois é. Dá pra gente filmar procedimento hoje, para suportar o mestra. Essa aqui eu vou mandar um beijo, gente. Tá? Essa aqui me conhece desde os 18 anos. Minha mestra. Bem-vinda. Então hoje a gente tem que se preocupar em passar a informação. Passar a informação. Procedimento escrito resolve? A gente tá vendo que não muito. Então reforça com vídeo, né? Tenta passar esse intangível. Porque aí existem pontos, por exemplo, que o pessoal se enrosca ali na parte de pipetagem, né? E tudo bem se enroscar. Faz parte. Quando você está no começo de carreira, você vai se enroscar, né? Só que se ele se enroscar na pipetagem ali no começo, a gente vai ter um problema de análise crítica absurdo. Mas a própria pessoa não percebe, tá? Então é muito importante e interessante a gente se preocupar com o que importa, né? A gente fala aqui que a gente tenta simplificar o difícil para o importante prevalecer. Então a gente tem que fazer o importante prevalecer. Então o primeiro ponto desses desafios é no método, tá? No método. Depois a gente vai falar de forma geral no laboratório, né? Mas no método eu enxergo que é o procedimento, o registro da informação, o passar o bastão para o outro, né? Hoje os bastões estão caindo, né? Às vezes o bastão quebrou e aí fica muito complicado, né? Você tem uma barreira aí de replicação, né? Que a gente tem que sempre buscar outros meios de replicar isso, tá? Existe hoje, tá? Algumas soluções, que aí nós vamos falar nas outras lives também, mas, por exemplo, hoje você pode pegar um procedimento, tá? Botar dentro de um softwarezinho, já com tudo desenhado, e esse softwarezinho linkar com a sua pipeta via Bluetooth, oi. E o que acontece? Conforme você vai apertando a sua micropipeta, né? Ele vai carregando o procedimento dos volumes por step, tá? Isso, por exemplo, resolve o nosso desafio aí de procedimento, tá? Isso pode ser feito manualmente, né? Aí você vai ampliando essa parte. Tem robozinho, tal, etc. Mas o manualmente já ajuda um monte, né? Porque aí você tem um repositório de procedimento todo controlado, né? E as pipetas, elas mudam de volume automaticamente, tá? Esse é um ponto, por exemplo, a gente resolver esse desafio do procedimento, principalmente em preparo de amostra e soluções, tá? O segundo desafio que a gente tem é a tecnologia, né? Nós somos todos abençoados por Deus, nascemos aqui no Brasil, graças a Deus, tá? E aí, gente, a tecnologia para nós sempre é o dobro do preço, tá? E mesmo sendo o dobro do preço, a gente é teimoso, certo? E viabiliza, né? E viabiliza pra gente. Óbvio que a gente não viabiliza 10 unidades, mas uma a gente consegue, né? Somos corajosos. Brasileiro não desiste nunca. Então, o que acontece? O segundo desafio que a gente vai ter vai ser tecnologia, tá? Hoje, sendo muito honesto, os congressos que a gente vai, principalmente no exterior, tem muita tecnologia boa, tá? Muita tecnologia boa. E tem muita gente aqui no Brasil que compra essas tecnologias. Porém, as tecnologias, elas vão rodar, né? Se a parte de procedimento estiver certa. Dentro do triângulo, né? Nós vamos ter
o procedimento, o processo de fato, tá? A tecnologia. E depois nós vamos falar de um que chama pessoas. Até ver na minha caixinha aqui, ó. Pessoas. A gente tem que fechar esse triângulo aqui, né? Quando a gente fala de rotina de laboratório. Bom, então, nós começou com esse aqui do procedimento, agora nós estamos indo para tecnologia. Então, tecnologia a gente tem muito, né? Hoje a gente já tem capacidades analíticas que quando eu comecei, que a minha mestra aqui me conheceu, né? A gente nem sonhava, né? Tanto de limite de detecção, quanto de capacidade de resolução, quanto de estabilidade de resultado. Gente, os massa naquela época, vixe, mas tinha até medo, porque tinha tanta coisa em volta para ele funcionar. Hoje não, hoje eles são máquinas super estáveis, né? Eu prometo que eu faço uma live que eu quero falar de tune, que todo mundo, os massa agora tudo equipamento de tune. O que você faz? Tune. Faz análise? Não, eu faço tune. Então depois na conversa disso aí. Mas hoje os massas são super estáveis, né? Os cromatógrafos, você tem um acesso tecnológico diferenciado, né? Você tem software, né? Não tinha software, né? Então a coisa foi melhorando. Então a tecnologia, né? Hoje ela é um ponto desafio, tá? Dos laboratórios, tá? Desafio. Só que a gente tem ela disponível hoje. Hoje, o que você pensar em fazer no seu laboratório, tá? Se for um laboratório de análise de rotina, você consegue fazer ele de diversas formas. Desde a forma mais manual, digamos assim, até a forma de alta demanda. Olha que lindo aqui. Vamos lá. A limitação hoje está nas pessoas e nas práticas. Os equipamentos evoluíram, sim. Dari, sim. Exatamente isso aqui que você falou. Exatamente. Tá? Que aí nós vamos pro terceiro aqui do triângulo. Pessoas. Exato. E os laboratórios não podem mais se fechar. Sim. E Dari, para mim, a gente está fazendo um esforço aqui. Por quê? Porque existe a tecnologia, existe a demanda aqui no Brasil, aí no meio nós temos os custos. Então, por exemplo, a gente vai abordar com mais profundidade, né? Se você tem um laboratório de análise de físico-químico, que são análises que o custo é alto em relação ao preço de venda. E aí você propõe uma automatização ou uma melhoria tecnológica ali, quando você olhar, você vai falar, meu Deus, mas tudo isso, porque num primeiro momento, o valor de compra vai ficar pesado, né? Mas num segundo momento, se você não fizer uma avaliação de quanto você tem de demanda, de quanto que custa realmente, que às vezes a gente tem uma ideia, mas não tem o custo na ponta do lápis, né? O pessoal não chega na tecnologia. Não dá para resolver sozinhos. Temos que interagir, somar esforços, sempre. Eu sou muito a favor disso. Estou tentando criar um movimento hoje. Tá? A gente está tentando criar esse movimento, porque é muito importante. Eu estava refletindo hoje, gente, meu pai entrou na sala. Seu Aparecido, bem-vindo. E agora tem que, né? Tá, vou continuar. Depois ele puxa minha orelha. Eu vim refletindo, né? Bastante. Se a gente comparar hoje o Brasil nessa parte dos desafios dos laboratórios, quando a gente se propôs a fazer a live, então eu já acordo refletindo as coisas. Eu fiz um comparativo, né? Hoje uma análise físico-química é igual você mandar uma carta para mim. Você vai pegar um papel, pegar uma caneta, escrever uma carta, fechar, colocar no envelope, fechar envelope. Até parei aqui, ó. Bem-vindas, viu?
e Dani. Botar, fechar no envelope, comprar o selo, colar na carta, botar no correio, e aí depois de 3 a 5 dias eu recebo sua carta. Hoje o Brasil ele tá assim, como se eu enviasse uma carta. Porém, a possibilidade que nós temos é de transformar tudo em e-mail. Né? Muito mais fácil você abrir aqui, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, mandar um Instagram. Porém, a fisicoquímica hoje, aqui no país, né, por N motivos e tal, ela ainda está trabalhando. Aí você vê os memes aí dos Instagram, né? Na época dos Incas, como nós fazíamos na época dos Incas, eu vou medir um pH. Como eu fazia nas épocas dos Incas, eu vou fazer uma análise de fosfato, nitrogênio Kildall. Como fazia na época dos Incas, né? Eu vou preparar uma curva de calibração. Gente, curva de calibração. Né? Tem tantas possibilidades para qualquer técnica, seja na instrumental, seja na fisicoquímica. Qualquer técnica, recurso que às vezes você já tem. Né? Você tem um amostrador automático que faz volume variável, você já tem um recurso. Né? Então, eu comparo isso. Nós estamos enviando cartas. E nós precisamos dar um passo para começar a enviar e-mails na parte de análise química, né? Para depois dar o outro passo, que aí é o nível 2, para a gente começar a enviar WhatsApp, né? Então nós vamos ter esses 3 níveis em termos de desafio de análise hoje, tá? Mas é como a Dari colocou aqui, a gente precisa se unir, né? Somar esforços, começar a divulgar bastante coisa, né? Estamos começando esse movimento aqui, espero que a gente consiga prolongar ele o máximo possível, tá? Bom, terminando o triângulo, pessoas, né, que a gente falou. Então, gente, pessoas hoje é um fato. Eu acho, não sei se vocês notaram, algumas regiões no país a gente visitou e os cursos de química estão fechando. Olha o Ricardo, bem-vindo, Ricardo. Faz tempo, hein? Tudo bem? Bem-vindo. E os cursos de químicas, eu fiquei assim, chocado. Cada vez mais tem menos oportunidades de turmas, né? Às vezes não preenche a demanda no curso técnico, na faculdade e tal. E aí a gente entra numa crise de pessoas muito sensível. Por quê? Porque se eu tô mandando carta hoje, eu preciso que uma pessoa escreva. E é carta, ela vai ter que escrever bem. Por quê? Porque eu não consigo mandar uma carta de volta perguntando alguma coisa que eu não entendi que ela escreveu. Que aí eu vou demorar mais tempo ainda. Bruno, bem-vindo. Mais tempo ainda para ter a informação. Né? Então, no e-mail isso já não acontece, né? Então, o que acontece? A gente, quando fala de pessoas, eu tenho uma rotatividade muito alta hoje, e por incrível que pareça, pelo menos os laboratórios que a gente visita, a maioria dos nossos clientes, eles perguntam, né? Poxa, você tem alguém para indicar? Poxa, você tem alguém para indicar? E aí a gente... Às vezes não tem, às vezes tem, mas é raro. Por quê? Porque essa pessoa já está trabalhando e já está numa condição legal e a vaga está aberta. Né? Então a gente está se deparando com uma situação bem sensível para a parte dos laboratórios químicos. E por quê? Porque essa parte artesanal, né? Convencional, das análises convencionais, ela está sofrendo muito, que é a parte de entrada, que é onde a pessoa aprende, etc, né? Então, nos laboratórios prestadores de serviço, nos laboratórios de análises, a gente está tendo muito problema com isso. Tem vaga aberta, mas não consegue ser preenchida, né? Às vezes por causa de perfil, às vezes por causa de habilidades, às vezes por causa de formação, mas esse é um fato. E com essa dificuldade, a gente tem... a gente fecha esse triângulo, né, que a gente estava conversando, que é procedimento,
tecnologia e pessoas, a gente fecha esse triângulo de uma forma bem crítica, né? Por quê? Porque o tempo que leva também para eu treinar essa pessoa, para ela pegar o jeito, né, da coisa, gente, nós sabemos, todos aqui da sala, que mexe com análise, para você ficar ban, não é nem bom, ban, você tem que rodar 1 ano no laboratório para entender a característica da amostra, como chega, como não chega, o jeito, qual o procedimento. Você entrar no laboratório hoje, para você ficar ban, é 12 meses de serviço artesanal, de troca de conhecimento, etc, etc. Deixa eu ver aqui, a Dari mandou outra. E a realidade dos cursos não reflete o que o mercado precisa. As disciplinas de analítica estão defasadas. A Dari pode falar. Ela e a irmã dela pode falar muito, então, sobre essa parte. Também concordo, tá? Não abordar automatização e solução de problemas e por aí vai. Sim, tem um distanciamento muito grande. Isso tem. Isso também é o segundo fato. E aí a pessoa aprendeu algumas coisas, né, básicas, mas não teve um convívio. E quando chega no laboratório, gente, é outra vida, né? É outra vida. Então, isso fecha o nosso triângulo de desafios no método analítico, né? Pessoas tá bem sensível, né? Bem sensível. Tanto que eu recebi numa caixinha aqui, qual é o seu principal dor hoje? Pessoas. Às vezes não é nem as que tem, é as que você tenta encontrar e não tem. Ou se você encontra e olha e fala, mas aqui acho que dá. Aí dá 1 mês, ela não se adapta nem ao ambiente, não se adapta à rotina, enfim. E aí, por N motivos, acaba indo para outro laboratório ou trocando de área, enfim. Né? Pessoas do começo de carreira. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho esse problema, eu ainda preciso do resultado da análise, né? Aí a gente tem uma oportunidade muito grande, tá? Muito grande. Porque esses impactos desse triângulo, né, de procedimento, processo, tecnologia e pessoas, a gente lida há 12 anos. Perdão. A gente lida há 12 anos. E há 12 anos a gente enxerga isso, tá? Hoje ficou muito latente, né? Ficou muito latente. Então a gente foi buscar a solução para isso também, tá? Por isso, eu fiz uma publicação de um livrinho que chama Lean 4.0, Lab Lean 4.0. A ideia do Lean é a gente conseguir enxergar o processo, o procedimento, enxergar os gaps, né? Fazer o Lean de fato e reduzir os tempos, né? De waste time, né? Que a gente chama, né? Os tempos que você consegue aumentar a sua produtividade ali, né? O Lean. E o 4.0, então o Lean, né? A gente pega a parte de processo e procedimento. O 4.0, ele vai pegar a parte de pessoas. Aí o pessoal fala, poxa, Fábio, você vai automatizar? Sim, a gente vai automatizar, tá? Só que eu preciso do analista. Primeiro, eu preciso do analista para carregar os instrumentos, certo? Eu preciso do conhecimento analítico, né? Para carregar os instrumentos, né? E para fazer a interpretação dos resultados. Isso a gente não deixa de fazer. A gente resolve uma parte, lembra do workflow analítico? Preparo de amostra. Em algumas situações de automatização a gente consegue resolver full, 100% preparo de amostra, resolve tecnologia e equipamento aqui, né? E análise crítica de resultado, a gente consegue deixar mais fácil para esse resultado sair com segurança e maior produtividade, tá? Aninha, tudo bem? Bem-vinda. Com mais produtividade, tá? Só que eu preciso do analista para fazer a avaliação crítica, né? Para ver se o cheque de curva passou, se a curva foi feita
dentro dos critérios que você utiliza, se o proficiência, que a Tati vai falar de proficiência, está dentro, né? Se você consegue chegar em pessoas que, em outros laboratórios, e falar, não, meu resultado está com qualidade por causa disso, evidenciar, tá? Então eu preciso do analista. Vamos lá. A automação vai liberar o analista para fazer atividades mais nobres. Obrigado. Planejamento, cheque, avaliação de resultado. Perfeito. Dari, exatamente isso. É isso que a gente precisa enxergar. Então, quando a gente fala 4.0, né, a pessoa já tem um povo aí que dá uma assustada. E não. O 4.0 é isto aqui, ó. É isto aqui, esse comentário da Dari. Exatamente isso. A gente vai conseguir liberar o analista porque tem pouca coisa para fazer, né? Tem pouco registro para fazer, né? Tem pouco serviço de cliente interno e externo para atender, né? Gente, então a gente vai otimizar. Otimizar. A ideia da automatização é otimizar, né? E aí o que acontece? Dentro desse triângulo, se a gente conseguir otimizar o máximo possível, e hoje tem possibilidade, você vai trabalhar mais feliz. Por quê? Porque tem um fatorzinho que não se mede no laboratório, que são os retrabalhos. Por quê? Porque você está tão concentrado e tão focado em gerar o resultado, que aí você não sabe se você fez 10 vezes, você não sabe se você fez 20 vezes, você não sabe se você fez uma vez. Esse índice não é medido. E cada vez que você faz um retrabalho, vai reagente. Tempo seu. Esse reagente que vai, tem a parte de tratamento de resíduo também. Você gera mais resíduo, né? E o que é mais importante de tudo isso aqui, você fica com menos saco para fazer, né? Porque você vai ficar nervoso, a pressão do resultado chega, não tem como. Tá? A automatização, ela ajuda nisso, tá? Outros pontos que a gente vai falar também, aí é do ponto de vista econômico, né? Que aí a gente vai ter uma live só para falar disso, tá? Que vai ser a próxima. Análise pronta com menor custo, que é do ponto de vista econômico. É que às vezes uma tecnologia, ela tem uma cara de ter um investimento inicial muito alto. Só que aí você vê o quanto que você economiza. É absurdo. Ó, gente, para ter uma ideia, na ambiental nós temos análise de óleos e graxas. Todo mundo sabe, todo mundo bem, tudo ótimo. Óleos e graxas demora de 4 a 6 horas, dependendo da amostra. Se ela vem aquela amostra terrível que normalmente vem, você vai ficar no extrator de 4 a 6 horas, né? Onde você vai pesar o seu copinho ali com a amostra, primo na área. Seu copinho com a amostra vai pesar, gravimétrico, né? Faz a extração, volta o copinho depois de 4 a 6 horas, bota ele ali de novo. E eu tô falando 4 a 6 horas num bom senso de alguém que já tá trabalhando com essa análise há um tempo, né? Porque se tiver um procedimento 4 horas e aquela análise for de curtume ou alguma coisa parecido, ela não vai abrir completo, não vai extrair inteira, né, em 4 horas, vai ter que deixar mais um tempo. E tem gente que deixa 4 horas. Enfim, pesa uma segunda vez, né, e aí tem algumas coisas mágicas que acontecem na OAG, né. Às vezes dá tudo certo, às vezes dá uma variabilidade de resultado enorme, e às vezes dá menor do que você pesou primeiro. Dá tudo junto, tá? E aí, gastando 100 ml de hexano, de solvente orgânico, por amostra. Gente, hoje a gente gasta 10 ml em 15 minutos. Então a gente faz uma extração líquido-líquido, bonitinha. A análise é por infravermelho, é instrumental. E aí um ciclo de 4 a 6 horas, gastando energia, gastando reagente, e gastando o teu saco, que é o, né, lembra? Ó, Zanella na área. Zanelinha, saudades, hein? Você gasta tudo isso. E aí você tem uma oportunidade de reduzir isso para 15 minutos. 15 minutos. Tá? E nós fizemos todos os testes.
Todos os testes, assim, gente, é absurdo, porque nem nós não acreditava. Mas, poxa, gente, imagina uma economia de 90 ml por amostra extrapolada num ano. Aí você fala, não, Fábio, na compra vai ser absurdo que eu vou economizar. Sim, mas é solvente orgânico. Você não vai ter que dar conta do resíduo também, que você tem que pagar para jogar fora? Então, tem muita oportunidade. Essa é uma delas, né? Uma delas. Quando esse triângulo não está bem fechado, né? Esse triângulo, a gente tem essas diferenças, né? Aí você começa a entender alguns pontos, né? Que ficam mais visíveis para o seu laboratório, né? Então, primeiro, você vai encher de retrabalho, certo? Por quê? Porque a capacidade produtiva, né, vai cair demais. E normalmente a necessidade vai aumentar muito de demanda, né? Então, o primeiro impacto que você começa a enxergar vai ser a baixa capacidade produtiva. Mas é porque, essa é a pergunta que eu acabo fazendo e é importante você avaliar. A baixa capacidade produtiva, será que é porque o teu procedimento, lembra? Procedimento, tecnologia, pessoas. Ou teu procedimento, ou a tua tecnologia, ou a pessoa, né? Será que isso não está bem feito? Às vezes não. Às vezes o circuito está certo, mas a quantidade de retrabalho é tão grande que a sua produtividade vai lá para baixo. Ponto 1. E aí, mexeu nisso, mexe no resto. Reação em cadeia. Então, você fica com alto custo operacional e fica com ele mascarado, tá? Alto custo operacional. Então, não dá para você investir em tecnologia, nem mais em pessoas, né? Vai acarretar a partir de erros analíticos, que aí impacta em outras coisas, né? Segurança de resultado, qualidade de resultado, entendimento da qualidade de resultado, né? Vai impactar no atraso na entrega dos resultados, né? Que é quarto item aqui. E aí, gente, no mercado, se você é um prestador de serviço, ou é um laboratório de indústria, ou é um laboratório clínico, o que for, a sua competitividade vai lá para baixo, né? Porque você fica com custo operacional alto, não dá para você aumentar o preço para o cliente. Aliás, sempre a gente tenta reduzir, né, os valores e tal. E aí a coisa vai ficando mais complicada, né, do que já é, tá? Porém, tendo esse cenário geral, há uma luz no fim do túnel, tá? Há uma luz do fim do túnel, tá? A gente consegue hoje dar soluções atacando essas 3 áreas. Tanto a parte de processo, quanto a parte de tecnologia, quanto a parte de pessoas, tá? Quanto a parte de pessoas. Deixa eu ver aqui um negocinho. Dari, quer entrar? Fala comigo aqui. Queria muito conversar contigo. Fala, Tiagão, tudo bem? Me avisa aqui que eu recebi aqui a solicitação. Tô aqui. Você quer entrar? Deixa eu chamar a Dari aqui. Fala comigo. Porque é uma discussão assim que a gente precisa começar a olhar, né? De novo, sair do mandar a carta e começar a mandar e-mail, pelo menos. Tá aqui, peraí. Aqui, ó. Conversar comigo? Eu dei um aceitar aqui. Deu. Oi, Fábio. Oiê! Tudo bem? Tudo bom? Que
saudade, viu? Tudo certo. Muito bom te ver, muito bom ver você comentar o que é tão importante, Fábio, nos laboratórios. Acho que todo mundo que está no laboratório está sentindo, né? A falta de pessoal, a evolução da tecnologia que evoluiu demais e a gente não está com um- o tempo que a gente gostaria, né? Mas o mercado está pedindo cada vez mais análises mais rápidas, mais precisas, com limites de detecção menores, e a gente não está conseguindo atender porque a gente não tem agilidade Sim. para atender o que o mercado está pedindo, né? Eu estou no laboratório do Senai, o 4.0 está batendo na porta e a gente não consegue interligar equipamentos, a gente não consegue automatizar os laboratórios para emitir laudos, Sim. né, com mais agilidade. A gente não precisa ficar digitando, transferindo dados. É uma loucura ainda. A gente ainda se sente de mãos e pés atados. Mas, é, mas, Muito bom te ouvir falar. é, mas, Dari, isso aí é comum, viu? Sim, sim, É sim, duro, não sou só eu sei disso. é muito comum. E o que eu vejo hoje, naquele treino que eu comentei, é que as tecnologias, elas estão cada um na sua ilha. Sim, E aí ninguém se fala, é, né? E aí você, dá para fazer isso, mas só se a ilha está isolada ali, eu não consigo fazer essa ligação. Por é, isso que a gente fica ineficiente, só que com uma demanda absurda. sim. Não Né? consigo automatizar uma carta controle de um É, peso padrão, não é, consigo automatizar uma verificação de micropipeta, não consegue fazer um cheque de um padrão na absorção, sim, num cromatógrafo que alimente uma carta controle automática, né? Então, e o gestor do laboratório não sabe o que está acontecendo lá dentro, no equipamento. e porque às vezes não tem tempo também, né? É, Sim, também não tem tempo. tem E aí ele tempo. não consegue avaliar o consumo dele de reagente, de gás, de tempo para essa análise acontecer. Então a gente fica gerando dados que eu falo são fictícios. Você estima um tempo de análise, Sim, mas você não tem certeza se você vai cumprir naquele prazo que foi vendido para o cliente. Tá bem complicado mesmo. E cada vez mais a gente tem mais técnicas, né? sim, Então, sim. Algumas legislações sempre nunca diminuem, né? não. Só aumenta o número de análises que precisa ser feito. Nunca diminui. A portaria, eu pensei que ia sair uns dois ali, aí entrou 15. Aí eu falei, tá bom. É Né? isso mesmo. Ai, Dari, obrigado. Espero que esteja tudo bem aí, viu? E espero que a gente comece esse movimento, porque, assim, a gente, o Brasil, eu enxergo ele, principalmente na parte de qualidade, a gente precisa atender o mundo inteiro. Então a gente é muito preocupado em que os Estados Unidos está pedindo? Tal coisa. Aí você faz. O que o Japão está pedindo? Tal coisa. Aí você faz. Então a gente fica muito preocupado com a qualidade. É, Né? hoje eu estava numa reunião falando sobre estratégia das redes de laboratório, o que a gente quer. Então, eu estava falando de globalização. Eu falei, gente, nem precisa, porque qualquer coisa que a gente faz num país do tamanho do Brasil atinge o mundo inteiro. Só que a gente não percebe, a gente não tem essa percepção, mas atinge, porque eu atendo hoje, eu saí da área de energia e Sim. estou na mineração, né? Ah, Então, hoje a gente atende a análises de minério que vão ser embarcados para a China, para os Estados Unidos. Então, o que acontece no laboratório aqui, queira ou não queira, chega lá do outro lado do mundo. Só você não está vendo, mas chega. sim. E para a gente atender tudo isso, né, Dari, a quantidade de dado que precisa às vezes ser gerados para te dar segurança, né? Porque Sim, acontece muito. É raro, mas acontece com frequência. Outras todo áreas, dia. né? Há questionamento de laboratório externo, e aí a gente tem que se municiar aqui. Tipo, você está questionando minha análise, né? Sim, Mas, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, né?
E eu acho que é a perspectiva que eu tenho, né? Mas eu acho que o Brasil, ele atende de fato, que nem você comentou, o mundo inteiro, porque a gente fornece o mundo inteiro, né? A gente faz, mas está faltando documentar, sistematizar, automatizar, né? E ainda o controle de qualidade ainda está muito manual. Para a Sim, gente evoluir, precisa automatizar sim. sim, E tem que ser uma briga diária. sim. E aí vamos ver se a gente consegue colocar todo mundo na mesa para conversar. Sim, sim. E a gente vai conversar, tenho certeza. Tá joia, A tua equipe já está, eu já tenho contato já. tá joia. Tá bom? Obrigado, Obrigada, Fábio. Boa sorte. Eu vou te acompanhar aí nessas lives. tá joia. Um abração. Ó, beijão. Tudo de bom. Tchau, tchau. Deixa eu ver. Gente, é isso. A Dari, ela tá trabalhando nessa parte do laboratório e é o gargalo, né? Então, a nossa proposta aqui com essas lives é a gente botar todo mundo na roda para conversar, né? Que nem ela falou de transcrição. Gente, erro de transcrição é absurdo. E às vezes você está num pHmetro, que é a análise de entrada. Tipo assim, a amostra entrou no laboratório, dependendo como for, você vai ter que fazer pH. E o pessoal ainda está na mão, né? Ah, mas entendo. Pelo menos estão na mão, né? Que bom. Mas a gente poderia agilizar isso sem precisar da transcrição, que traz bastante erro, né? Isso aí é fundamental para ter essa rastreabilidade. E a Tati, por exemplo, né? A Tati, ela é a Miss Carta Controle, certo? Depois vocês vão saber mais disso, pergunta para ela na quinta. É a Miss Carta Controle, né? Ama carta controle, fez mestrado da carta controle. E aí, quando ela usa essa aplicabilidade da carta, que foi o exemplo que a Dari deu, né? Você fica resguardado. Você entende o controle do seu resultado, né? Para enfrentar alguns pontos que são os questionamentos, né? A gente, como analista, a gente é questionado, né? A gente tem a preocupação de entregar um resultado bom e a gente é questionado a respeito disso. E como foi colocado, como nós temos uma série de requisitos, tá, de qualidade que a gente incorporou culturalmente no nosso laboratório, justamente para atender qualquer mercado dentro da Via Láctea do Sistema Solar, né? Porque às vezes você vê umas abordagens europeias, você fala, poxa, né? Não tá legal, mas podia ser um pouquinho melhor, a gente faz diferente. A abordagem China vai muito bem, né? Tem alguns lugares que a gente faz um trabalho muito bom. Só que para isso, esse trabalho, ele exige da gente controles. E essa demanda de controle, por exemplo, entra na sua produtividade do laboratório, mas não é a amostra que você está fazendo análise. Você está controlando o seu método. Isso gera custo também, tá? Por isso que se torna mais importante ainda a gente fazer essa parte e iniciar esse trabalho de automatização, tá? Justamente para a gente ter o tempo de pensar na amostra, né? O analista ele tem que pensar na amostra. A amostra entrou, como ela tá? Que jeito que ela tá? Como é que ela vai? Deu pH tanto? Como é que vai acontecer? Né? Como é que eu vou preparar? Né? Se você está preocupado com o trabalhinho, né? Preocupado com o trabalhinho. Ó, a dona Adelina chegou. Tudo bem? Preocupado com o trabalho, se a sua análise vai dar certo, se a tecnologia vai funcionar, se o preparo de amostra vai funcionar, você perdeu a perspectiva do resultado. Perdeu completamente, né? Você está mais preocupado com o processo do que com a amostra, né? Enfim, aos poucos a gente vai conseguir chegar lá e a ideia dessas lives é a gente trazer isso para a discussão, tá?
E aí, vou pedir para vocês, né? A gente vai terça-feira, quinta-feira agora tem a parte da Tati de proficiência. Semana que vem a gente está aqui de novo, no mesmo horário, para dar continuidade a essa nossa conversa. Se você conhece alguém que queira bater um papo comigo, que queira conversar sobre essas possibilidades, conversar sobre essa parte de automação que nós temos disponível, conversar sobre método analítico, tá? Pede para ele participar, faz o convite, tá? Entra aqui no meu Instagram, que aí na semana que vem a gente dá continuidade a essa conversa, tá bom? Espero que tenham gostado. A semana que vem vai ser a parte de análise pronta com menor custo, né? Então, na semana que vem, o que eu vou fazer? Eu vou separar os segmentos e as possibilidades, certo? Já adianto que nós vamos começar com a parte físico-química, das possibilidades de físico-química. Gente, e aqui, conforme vocês forem me trazendo, eu vou ajustando ao segmento e ao mercado, tá? Nós aqui, a gente trabalha com qualquer mercado, tanto clínico, quanto alimentos, quanto ambiental, quanto industrial, que a gente classifica, tá? Mas eu vou começar com ambiental, tá? Por culpa da Dani. Não, brincadeira. A gente vai começar com ambiental, justamente para a gente ver as possibilidades dentro de uma análise ambiental, de um setor de físico-químico ambiental, tá? Onde eu consigo já automatizar de cara. E se vale a pena, e a partir de quanto que vale a pena, né? Quanto de demanda, né? Porque às vezes a gente faz um estudo, você está muito querendo, olha, aquilo lá só faz pH, só desce metro pH, vai na outra amostra, desce metro pH. Eu quero automatizar o pH. Aí a gente olha, às vezes, para a demanda e vê, olha, a demanda ainda não vai justificar uma tecnologia. Né? A gente acaba discutindo e vai discutir também sobre isso. Mas nós temos possibilidades na parte de análises físico-químicas, todas elas, gente. Todas elas. Todas. Principalmente fenol, cianeto, nitrogênio quildol, que mais que uma caqueira que eu brinco? Amônia. Tem muita oportunidade nessas, que faz aquele estrago, relação de ódio e amor. Isso aí Mas nós mais ama, viu, Dani? Tá? A gente faz essas análises, elas exigem muitos processos e para você se perder nela é 2, tá? Então a gente vai começar com essas análises colorimétricas, etc. Depois a gente vai partir para a parte de instrumentação, tá? Instrumento. Então, GCMS, análise de VOC, dá para automatizar só pondo o frasco, né? Análise de semi-VOC, a gente já está desenvolvendo uma solução também para você só pôr o frasco, tá? A parte semi-VOC, LCMS também. IC, gente, enfim, IC é meu coração, né? Foi o primeiro equipamento que eu vi na vida. Então tem muita coisa. E metais. A parte de metais, teve até um lançamento que eu joguei no LinkedIn essa semana, que glória a Deus, fizeram um negócio menor, né? Porque, por exemplo, as análises de metais, as últimas que a gente fez, a parte de diluição de amostra morre, né? O equipamento mesmo tem condição de fazer a diluição. Parte de curva de calibração, o equipamento mesmo faz a curva de calibração com 4 novos, 3 novos, etc. Então ajuda muito, tem muita possibilidade, seja para absorção, seja para ICP OS, seja para ICP MS, tá? Então, na semana que vem a gente vai falar sobre esses pontos. Eu vou elencar essa parte e eu vou começar com a parte poder calorífico. Vou tentar, hein? Depois a gente pode bater um papo disso aí. Bem interessante. Então, a gente vai elencar isso. E, de novo, vou começar com o segmento de ambiental, mas vão me mandando no direct, tá? As necessidades. Porque aí dá para abrir para food, dá para abrir para clínica, dá para abrir para outras coisas, tá? Muito obrigado por esse reinício. Espero que a gente consiga trocar muitas informações e espero vocês aqui semana que vem.
tá bom? Fiquei muito feliz de tê-los aqui, tá? Até terça às 8, semana que vem. Um abração a todos, viu?